Então eu comecei a descobrir que o que me move é o incômodo. E o incômodo, porque assim, quando você está cômodo, o seu corpo está acomodado. Para que haja movimento precisa de um incômodo. Eu acho que é o incômodo que é causado muito, construído muito no confronto com o outro, nas relações. Então assim, eu acho que o que me move é o trânsito. Não é estar nem no lugar acomodado, nem no outro. Mas é estar no caminho de um lugar para o outro. Esse caminho, esse trânsito, esse incômodo de não ficar incomodado e querer sair, é o que me move, é o que me faz pensar a dança, pensar o movimento, pensar a minha arte, que é nesse lugar do incômodo. Eu vivo o mundo a partir da dança. Eu vivo o mundo a partir do movimento e da relação que produz o movimento. Então, por isso que eu coloquei até aqui essa organização aqui. Estou tomando emprestado da minha amiga Rose Rocha o mapa de criação. Quer dizer, eu fiz um mapa aqui de como seria então o ponto de partida. Então, parte dessa genialidade que a minha mãe teve de mexer com o meu corpo, de fazer uma massagem que pode ter me dado talvez uma consciência corporal, que eu sempre tive muita facilidade de fazer as coisas. Né? E que me levou para o esporte, que foi onde eu adquiri uma capacidade física muito forte no meu corpo. E como era natação, eu ficava horas fazendo, nadando e tentando pensar na braçada e na pernada, na relação, me trouxe uma consciência de corpo extremamente forte. Então, quando eu fui para a dança, eu já tinha um corpo preparado. Eu não me preparei meu corpo a partir do momento que eu entrei para uma técnica de dança. Inclusive, quando eu me deparei, que aqui, foi o esporte. Do esporte, primeiro eu comecei com teatro. Teatro que foi a minha entrada na arte. Mas o teatro a gente achava que precisava fazer dança para poder melhorar o trabalho de corpo. Aí eu fui para a dança. Quando eu fui para a dança, eu larguei o teatro e fiquei na dança, que era onde eu acho que era o meu objetivo. Mas a academia, a dança como técnica. E isso sempre me incomodou. Porque como o meu desenvolvimento não foi a partir da técnica, foi a partir de estados corporais, de sensação, que foi construído. Quando eu cheguei na técnica, eu senti uma parede que bloqueava um desenvolvimento que eu já tinha aprendido no meu corpo e que naquele lugar eu não conseguia dar vazão, certo? Então, para isso, a solução que eu tive nesse primeiro confronto, embate, foi começar a criar dança. Começar a criar alguma coisa que pudesse trazer de novo esse estado de prazer e de satisfação que quando eu me deparei com a técnica eu senti um pouco travado e reprimido. Né? Então fui para a criação. Então eu comecei logo começar a criar e coreografar para academias. Então eu tenho uma experiência com academias de dança muito grande. E aí, como coreógrafo, eu nunca fui um coreógrafo de um estilo. Eu trabalhava com entre aspas, né, chamada de década de 80 da dança contemporânea, moderno, jazz, neoclássico, ou chamava-se na época de balé contemporâneo. Né? Aqui já é um trabalho também de autoria minha, que é o primeiro trabalho da Rosa, que vocês vão entender por quê. Aqui, ó, é a academia, eu já começo em 84, quando eu começo a ganhar para trabalhar. Eu fui o primeiro bailarino da minha cidade a exigir dinheiro para poder trabalhar, falar para as pessoas defenderem que era o meu ganha-pão. Né? Então aqui E esse momento das academias me leva para festival de dança. Eu também participei em quase todos os festivais de dança. Isso tudo tentando buscar, trazendo esse incômodo. Então, as minhas danças são sempre com movimentos simples, porque eu preservo a possibilidade do bailarino poder ter prazer naquilo que ele está fazendo. Então, ao invés de eu dificultar tecnicamente, que eu sabia o que a pessoa precisa fazer para poder chegar naquele lugar, para desenvolver aquela técnica, eu trabalhava com movimentos mais simples, para que o corpo, aquela pessoa, pudesse degustar com mais prazer
aquele movimento. Então era a primeira ideia que eu tive para poder sair um pouco desse rigor da técnica. Entendeu? Foi começar a coreografar e a tentar buscar outros jeitos, um jeito de coreografar que pudesse trabalhar com isso. O que me ajudou a entender esse jeito de raciocinar a criação dentro da dança? Aqui, quando chega aqui, também a academia, a escola, me estimula para cursos. Então eu comecei a fazer cursos de dança fora. Fora da minha cidade. E aqui foi muito importante, foi o primeiro congresso internacional de dança do Brasil e terceiro nacional, que foi no Rio de Janeiro. Foi quando eu conheci o Jair Rodrigues, o Jair Moraes, que eu tinha visto, que eu não sabia que chegou um bailarino na aula, todo mundo parou, e a professora cumprimentou, era o Jair. Né? Que aqui eu tive contato com a dança moderna da Martha Graham. Essa aqui é uma bailarina da Martha Graham. Que eu fiz e me identifiquei bastante, foi muito fácil de captar essa informação. Então, isso aqui desencadeou alguns contatos com pessoas de dança que foram me dando algumas referências e que foi me fortalecendo mais ainda a ideia de criar. Mas o encontro aqui, já esse momento, já me traz para a faculdade, que aí eu presto vestibular e passo para artes visuais, que é, na realidade, educação artística com habilitação em artes plásticas. Na faculdade, no momento que eu vivo, ela é importantíssima para a minha formação no meu pensamento. Porque existia lá, na minha época, eu participei de 2 festivais de música do século XX, que só vinham músicos de várias áreas, só com música contemporânea. E eu aprendi a coreografar com música contemporânea. Tema e variação, a ideia de música para teatro, que é a ideia de pegar o som e trabalhar com o som, junto com a ação do corpo, para dar uma sonorização na cena, e não ser só um som que esteja mas que ele esteja fazendo parte. Então, essas ideias foram juntando com a ideia do movimento, com a ideia de um corpo que queria ter prazer, que não queria ter. Então, eu fui aonde que eu poderia estar me relacionando para poder estar chegando nesse ponto que eu queria, que é não dançar sem... Eu não aceitava dançar sem ter prazer. Sem cada parte do meu corpo eu poder sentir. E às vezes contar 1, 2, 3, 4, fazer um movimento do outro, ter que fazer naquele tempo, não dava tempo de eu sentir. E isso me incomodava bastante, porque o meu início me trouxe isso. Então eu tinha essa experiência. Então não vou falar que eu nunca tinha tido, eu já tinha experiência de um corpo que falava com as suas próprias pernas. Né? E aí, quando eu comecei a ter que falar com as pernas dos outros, eu comecei a ficar um pouco incomodado. E a própria universidade me levou para Salvador, para pós-graduação. E aí fui para Salvador e fiz em 88, 88 meu curso de pós-graduação, que era em composição coreográfica. Né? Que me fez que, a partir daqui, há uma mudança do coreógrafo. O coreógrafo que vinha até então e o coreógrafo depois da faculdade. Para o coreógrafo, às vezes travou um pouquinho, porque ele tinha mais liberdade. Ele encontrou com a técnica, novamente, com algumas técnicas que pareciam ser receitas, né? E até eu entender que não eram receitas, ele me travou um pouquinho, mas me ajudou como um intérprete. Aqui começa realmente a dar força para a ideia do criador-intérprete. Que aí a solução, que até então eu estava acreditando só que era na coreografia, no trabalho com o outro, nesse movimento todo, eu entendi que tinha que ser, era uma dança pessoal. Era esse que era o grande confronto. Então, que essa dança não caberia em nenhum outro corpo, a não ser no meu próprio corpo.
foram 20 novos coreógrafos do Brasil selecionados para ficar em Salvador vivendo 40 dias o Teatro Dança Alemão. Foi aí que eu encontrei o Laranja, que era da companhia aqui, conheci algumas pessoas do Brasil inteiro. E foi consistente o curso, foi 40 dias de vivência juntos, morando juntos, trabalhando e estudando teatro e dança com 2 profissionais da Alemanha. Uma bailarina da companhia, que tinha participado da companhia da Pina Bausch, e uma crítica de dança. Inclusive essa crítica de dança fala uma coisa que para mim mudou. Porque ela, quando a gente falava de teatro-dança, ela falava que é melhor, pensando em como é a ideia dela, né, como crítica, a melhor tradução para ela, para o Brasil, seria teatro feito de dança. O que a Pina Bausch faz. E não esse teatro-dança, mas teatro feito de dança. Aí que tem então esse curso, então eu tenho essa vivência que eu achei, quando eu comecei com um movimento simples aqui, o teatro-dança fechou esse ponto. Porque o teatro-dança trabalha com uma tarefa ou com um argumento que você leva, que você constrói, né, para que o outro seja estimulado a trazer uma resposta no corpo dele daquilo. Então é o outro que resolve qual é, que ele escolhe, qual é a configuração ou o jeito que ele vai estar movimentando esse corpo para poder responder. Não sou mais eu. Então o teatro-dança me ajudou a fechar esse lugar como criador para o outro, entendeu? Que é onde eu me assentei e fiquei ali. Então, a partir daquele momento, o meu trabalho coreográfico para o outro sempre parte do universo do teatro-dança, do teatro feito de dança, desse raciocínio. Isso me trouxe para Curitiba. Né? Mas eu encontro em Curitiba um lugar extremamente técnico novamente. Então eu tenho o confronto. Antes era com uma academia de dança, agora é com uma academia maior. Quer dizer, é um nível maior da questão técnica, do rigor, Eu lembro que quando eu comecei a dar aula na faculdade, perguntava qual técnica que você dá, Reinhold, ou alguns nomes que eu conseguia falar, porque eu não tinha o inglês aprendido, então essas dificuldades. E eu já, naquele momento, porque eu vim do interior, eu morava numa cidade pequena, não tinha, o Brasil é o Brasil, é o terceiro mundo, então era impossível ter uma relação técnica dentro tão forte. Então, o que fez me chegar lá foi justamente esse olhar e esse desejo pessoal na dança que me trouxe aqui. Mas aqui eu tinha que mostrar que eu não poderia ser isso, porque eu tinha que mostrar que eu era referência de um outro pensamento. E isso foi que causou a grande primeira crise na minha vida, porque eu acho que isso são crises pequenas, mas aqui causou essa crise de... Então o que eu vou fazer? Eu não sou nada, eu não dou conta. Cheguei a um ponto de falar que eu não estava enganando todo mundo, que eu não sabia fazer as coisas, não sabia dançar, não tinha... Né? Porque foi tão forte que eu era o efetivo do Estado, eu pedi exoneração do cargo e fui embora. Certo? Mas foi muito bom, porque ao retornar na minha cidade, que é Uberlândia, que é onde eu vivo, na realidade minha cidade é Tupaciguara, mas eu vivo em Uberlândia. Quando eu chego em Uberlândia, eu começo a desenvolver uma gama de experiências tão interessantes que vai de novo desencadear a minha chegada novamente a Curitiba. Aí eu comecei então a trabalhar possibilidades que eu poderia trabalhar com esse corpo que eu tenho para poder trazer para ele um sustento, né? Então eu começo a trabalhar com várias performances em bares. Eu trabalhei em vários bares em Uberlândia, várias performances. Essas performances eu relacionei com vários outros tipos de artistas. Isso aqui me deu uma consistência como criador e como pensador contemporâneo fortíssima, porque aqui que a gente chamava de performance era a dança. Eu encontrei a dança nesses lugares. Então a dança que eu fiz, eu encontrei ela num lugar que não era o teatro italiano, que não era academia de dança, que era justamente um lugar de confronto muito direto, que era o lugar do prazer, do lazer, que era na noite, nos bares, nesses eventos, onde eu me sentia a liberdade e não tinha a academia na minha frente, a banca assistindo, ou o teatro todo enfileirado assistindo com aquela expectativa, né? Era um outro jeito de público. E aqui era inevitável entender como que o ambiente interfere
na ação que a gente está fazendo. Aqui é um lugar que dialoga bastante com isso. É impossível você não ser influenciado quando você faz uma performance num bar. Pelo como as pessoas estão, o barulho que tem, a coisa, como que você tem que articular isso lá em tempo real. Então isso é a formação, minha formação para o meu novo jeito ou para o meu atual jeito de pensar a dança. Aqui seria a base, iniciação desse processo de construção. Esse trabalho me relaciona com espetáculos musicais, que eu trabalho com performance em espetáculos musicais, interferência em espetáculos musicais, me leva para moda. Eu fiz também vários desfiles de moda que eu dirigia, então eu trabalhava com um movimento lá, que já que não era a dança, não era um festival de dança, não tinha esse compromisso, lá eu tinha uma liberdade, e lá que eu acabava construindo a minha verdadeira dança. E isso vai desencadeando a experiências. Aqui é um festival, que é o de Encena, que eu cheguei a participar, que enquanto as pessoas entram, eu fico fazendo uma improvisação com tecidos, roupas e tal, e vou brincando com isso na relação com as pessoas. Então aqui eu já começo a ter força para fazer o trabalho em dança em tempo real, não mais uma coreografia contada, não mais precisar de um código definido, que isso vai se construindo na relação, que as experiências que já vinham, aquele corpo já está trabalhado, quando você injeta um estímulo, uma ideia, esse corpo já começa a responder e ele vai se relacionando e vai construindo e se configurando a partir dessas relações, né? E eu fiz aqui o fechamento porque quando, à medida que eu vou tornando cada vez mais potente como criador e intérprete, é o momento que eu volto ao festival, porque um festival há 2 anos atrás, em Uberlândia, a Marília foi convidada. E a Marília foi lá. E eu fui encontrar com a Marília, porque a gente era um colega de trabalho aqui, né? Eu fiz todo esse processo aqui, que a gente estava distante, e aqui eu encontrei com ela. Desse novo jeito, cansado já desse lugar, tinha isso aqui já experienciado, precisava de um espaço mais aberto. A Marília veio e me convidou para vir para Curitiba fazer o projeto Modos de Ver, Ler e Criar Dança. E eu fiz a mídia corporal. Que a mídia corporal foi um instrumento que eu achei aqui para me sustentar quando eu fiz o corte aqui. Eu passei a trabalhar com o meu corpo como sendo um lugar de suporte para poder apresentar uma ideia do outro. Esse corpo, um corpo artista, um corpo que é trabalhado pelo circo, pela dança, pelo teatro, e que está disponível. Então eu coloco meu corpo completamente à disposição daquela ideia. Não me importa de rapar, de cortar, só não coloco aquelas coisas por dentro da pele ainda, que eu não consigo, mas esse corpo preparado para fazer isso. E que nesse encontro aqui com a Marília, a gente encontra novamente, só com um pensamento mais equilibrado. Que aqui a gente tinha, eu com a dança em Curitiba, um pensamento desequilibrado, certo? Esse tempo de pausa desse encontro, eu acho que fez com que esses dois objetos aqui, colocando eu em Curitiba, se igualasse mais e pudesse ter uma relação um pouco mais forte e consistente, né? Então eu retomo a Curitiba. E começo então, em Curitiba, entro novamente como substituto na FAP e lá concretizo o estudo do Cerrado, que se fechou num solo que varia entre 15 e 20 minutos, que é uma síntese disso feita em tempo real. E eu percebo que Curitiba, para mim, ela é uma janela. Inclusive, quando você perguntou num espaço que a gente poderia fazer, o primeiro espaço que eu pensei seria uma janela. Porque a Curitiba me ajuda a abrir o horizonte. No confronto, no embate, nos encontros das pessoas, no tempo que Curitiba, no próprio tempo de história que foi passando, que também isso foi me trazendo uma atração maior.